Deus é para você e quem você é em Deus. Isso é de grande valia. Por quê? Porque é necessário que a gente seja conhecido nas duas dimensões, no inferno e no céu, na terra, mas também nas dimensões celestiais. Conhecido pelos anjos, mas também pelos demônios, temido pelos demônios. Por quê? Nós temos uma identidade e você precisa saber quem você é espiritualmente e quem você é também fisicamente. Isso faz total importância para que você triunfe e viva uma vida aqui com vitória e se apegue e se apodere de todos os preceitos e liberações de promessas e também de autoridades de Deus que foi liberado para os seus filhos aqui na terra. Mas é necessário saber quem você é. É necessário saber quem é você. É necessário ter o quê? Identidade. Elias encontra com Acabe, o rei daquele tempo, e fala sobre a minha palavra, não é sobre a palavra de Deus. Entenda isso. Você está em 1 Reis, capítulo 17, vai estar falando ali o verso 1. Sobre a minha palavra, Elias disse: não haverá chuva, não haverá orvalho, até que eu ordene. E se passaram 3 anos e meio. Os céus ouviu, obedeceu aquilo que Elias estava liberando. Até o próprio Senhor deu permissão a Elias para falar, para agir e para dar ordem em seu favor. E aí, queridos, o que é que acontece? Elias sabia quem ele era, quem Deus era para ele e quem ele era em Deus. Elias tinha identidade. Elias sabia para qual os seus dias, os seus segundos, minutos, meses e anos vividos aqui na terra era para ele, para o Senhor, e ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava vivendo. Por isso ele disse para o rei: sobre a minha palavra, não foi a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu posso ver diversas passagens, como também Eliseu sabia quem ele era e aquilo que ele estava carregando mediante quando o machado dos seus discípulos cai, o machado emprestado cai no lago, e ali Eliseu pega um tronco de madeira e joga na água e o machado boia. Só quem sabe quem é, quem sabe o que carrega, como vive, para quem vive, vai fazer essas coisas sobrenaturais. Porque eles são intencionais, sobre eles a independência do Senhor, a coragem do Senhor e a unção do Senhor. Então, queridos, se você sabe quem você é, muitas coisas podem acontecer em momentos de dificuldade, pressões, opressões e também um momento muito difícil. Lembro-me de uma experiência que eu tive quando o Senhor me falou que eu precisava saber quem eu era espiritualmente, desenvolver a minha vida espiritualmente, para que também viesse afetar no físico. E eu precisava ser conhecido nas duas dimensões. Era um culto de homens, onde estávamos todos lá reunidos, e uma pessoa entra, um homem entra naquela igreja, e ali aquele homem começa a falar de Jesus, gritar e querer acabar com o culto. Cara, todos nós vivíamos uma vida de busca, de intensidade, de presença de Deus, mas a gente não tinha habilidades, não tinha conhecimentos sobre o mundo espiritual. Os pastores, diáconos e tudo ali não tiraram aquele homem dali. Ele bateu o pé, ele gritava, ele falava coisa com Jesus. Alguns irmãos queriam sair do espírito para entrar na carne, e ali aquele cara forçou a barra e disse: eu não saio daqui, todo mundo vai sair, mas eu não saio. Depois, quando ele acabou com o culto, acabou com tudo, ali ele saiu e disse: eu não disse que ninguém ia me tirar desse lugar? E ali, queridos, ele foi embora, e o Espírito Santo falou para mim. Eu estava iniciando na fé, eu estava caminhando na fé, e o Espírito Santo falou: filho, você precisa ter autoridade, você precisa buscar autoridade, saber quem você é. E as entidades, os demônios, o império das trevas precisa temer quem você é, pela identidade que você tem e aquilo que você carrega. E ali eu comecei a buscar ao Senhor e ver tantas coisas que o Senhor deseja que a gente possa se reaproximar da essência dele. Eu posso ver também quando Jesus
manda os seus discípulos ir, passar pela margem do mar e vai ao pôr do sol ter um encontro com o Senhor para poder se carregar da presença, para poder ter mais a presença do Pai em intimidade, conselhos e direções. E aí passa o quê? Quase 9 horas, de 6 horas da noite até 3 horas da madrugada, e ali chega Jesus como um fantasma, como eles pensavam que era um fantasma, a tempestade, Jesus vai andando sobre o mar, ele começa a gritar, é um fantasma, e Pedro, né, e os demais, eles ficam olhando, é um fantasma, mas Pedro naquele momento, ele ativa o seu espírito. É isso também que eu quero falar para ti. Ele ativa ou seja, o posicionamento do seu espírito, e ele olha e diz assim: se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até você. E naquele momento ele andou sobre as águas. Mas quando ele novamente baixou a frequência para a sua vida física, ele começa a afundar. Aleluia! Ele começa a afundar. Jesus, ele queria provocar o sobrenatural na vida dos discípulos. Jesus queria que eles pudessem andar em espírito e em verdade. Por isso que ele provocou e nos deu essa tamanha experiência para que a gente possa entender que a gente pode viver essa vida. Sim, um homem, Pedro, como viveu. Elias, a palavra do Senhor diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós e viveu sobre coisas sobrenaturais. Elias orava e fogo descia do céu. Então o que eu quero te falar, o que eu quero te passar, o que o Espírito Santo me falou é que eu precisava entender que eu tenho a minha identidade física e tenho a minha identidade espiritual. E aí começou minha busca, meu ministério. Até então eu tive uma grande batalha com uma bruxa. Uma bruxa, ela levitava as coisas, ela tinha um cajado que jogava no chão, virava serpente, nível de África, muita assim, influência. E naquele momento, quando eu olhei para ela, eu levantei a mão e liberei um fogo de Elias, fogo de Deus, e ela caiu. Mas quando ela se levantou, o que tinha de mão, ela deu tapa, ela deu murro, ela foi para cima dos irmãos, ela enfrentou os pastores com medo. O pastor pegou na gravata dele, levantou ele, ela fez coisas querendo acabar com aquele culto, mas naquele momento ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ali veio a ore para cachorro. E ali veio aquela lembrança daquele tempo, daquele rapaz, e o Senhor falava comigo: você tem que saber quem você é. Aleluia! E ali, quando eu olhei nos olhos dela, ela disse: você não vai me tirar, eu tenho 7 aqui. E eu comecei a dizer: eu só tenho um, eu tenho a paternidade. Eu olhei para ela, olhando nos olhos dela: você não está falando com o Emanuel físico, o Emanuel matéria, você está falando com o Emanuel, o Espírito, o meu Espírito, que é ungido, que é posicionado em Deus. Você está falando com o Espírito. Eu sou um Espírito cheio da unção, cheio de paternidade. E ali ela começou a ficar para trás, a ir para trás, e ali o Senhor me deu o controle da situação. Por quê? Porque eu lutei de igual para igual. Se você não entender que você é o Espírito, você vai viver coisas tão baixas, tão migalhas do mundo espiritual, que você não vai viver o extraordinário de Deus. O que eu quero te falar, que Elias teve aquela atitude em Acabe, Eliseu teve aquela atitude e demais atitudes. Por quê? Porque eles viviam uma vida no Espírito. Ele sabia quem ele era, ele sabia em meio a situações. Por isso que eu quero dizer, em meio a situações, em meio a dificuldades, sabe quem você é. Determine no Espírito, você é um Espírito. Olhe para mim, olhe para a situação, declare: você é um Espírito. Por isso que eu tenho um slogan da minha mentoria, de tudo que eu faço também é: quem educa o seu Espírito irá governar. É necessário entender, é necessário preparar, equipar o nosso Espírito para que a gente possa viver dimensões muito maiores. Afinal de contas, você é mais Espírito do que matéria, porque Deus é Espírito. Você precisa entender isso. E Ele busca verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Fala de outra dimensão. Quer governar aqui embaixo?
Aleluia. Príncipe não ordena, príncipe não pede, príncipe ordena, dá decretos. É isso que o mundo espiritual precisa, de homens e mulheres como Elias, de homens e mulheres como Eliseu, homens e mulheres como Pedro, que quer entrar numa dimensão muito maior de espírito e não olhar para as coisas aqui da terra. Se já morreste com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Ele está sentado. É tempo de você entender que você tem que entrar nessa vida do Espírito, nessa pegada do Espírito, aleluia, nessa frequência espiritual, e saber quem você é. Saber quem você é em todas as situações e ordenar o que está desarrumado, se arrume ou arrume-se, alinhe-se, volte, se apegue, junte-se em nome de Jesus. É necessário homens de Deus que tenham uma voz profética. E Elias disse algo maravilhoso. Ele sabia quem ele era, ele disse: sobre a minha ordem. E aí aconteceu. Durante 3 anos e meio, nada choveu. Aí depois ele vai e ora ao Senhor por 7 vezes. E ali a chuva veio, uma abundante chuva. Aleluia! Você sabe quem você é? Você tem buscado essa identidade? Começa pelo Espírito. Você é um Espírito. Entenda isso de uma vez por todas e governe. Shalom.